Hello guys, good morning and welcome to my channel again. So, today we're gonna see about the simple future with will. Hoje nós estudaremos sobre o futuro simples com a partícula will, ok? Vamos lá. Will, ele é usado para expressar ações futuras que ainda não aconteceram, ok? Futuro ainda não aconteceu. Pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou até mesmo uma oferta. O futuro ele é incerto, então o simple future expressa incerteza, certo? Qual é a estrutura para formar uma frase no simple future? Você vai utilizar o sujeito, mais o will, mas o verbo principal sem a partícula to. Exemplo: I will visit my mom tomorrow. I will visit my mom tomorrow. Eu visitarei minha mãe amanhã. Qual é o sujeito? I, que é eu. O will, que é a partícula de futuro. Qual é o verbo principal? Visit, que é visitar. E o complemento, minha mãe amanhã. Tá? Esse complemento serve para que a frase tenha um sentido completo. Outra característica é que o will não tem uma tradução, pois ele funciona como partícula auxiliar de futuro. Lembrem-se, o will não tem tradução. Quando você vê uma frase com a partícula will, lembre-se que esse will não tem tradução, certo? Ele está ali apenas para indicar que a frase está no simple future. As formas para utilizar esse will é o seguinte: na afirmativa, você vai usar o will depois do sujeito e antes do verbo principal. Atenção! Na afirmativa, usa-se o will depois do sujeito e antes do verbo principal. Exemplo: She will travel next week. She é o sujeito. O will está aqui, ó, entre o sujeito e travel, que é o verbo principal. She will travel next week. Ela viajará próxima semana. Ok? Quanto à forma negativa, a gente apenas vai adicionar o not depois do will. Veja, eu vou utilizar a mesma frase, tá? She will not travel next week. She will not travel next week. Ela não viajará a próxima semana. Onde é que está o not? Aqui, ó, junto ao will. O not é escrito depois do will, entre o will e o verbo principal. Na forma interrogativa, é muito simples. Você vai trocar de posição o sujeito e o will. Veja, will she travel next week? Will she travel next week? Ela viajará a próxima semana. Então, eu passei esse will para o início da frase e o sujeito vem aqui em segundo lugar. Will she travel next week? Ela viajará a próxima semana. Certo? Primeiro, it will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Choverá amanhã. Vamos analisar? O it é o sujeito, certo? Cadê a partícula auxiliar do futuro? Aqui, will. Qual é o verbo principal? Rain. E o complemento vai ser tomorrow, que nesse caso é um advérbio que significa amanhã. It will rain tomorrow. Choverá amanhã. Ok? A mesma estrutura da forma afirmativa. Vamos para uma frase negativa? Maria will not or won't go out tonight. Gente, atenção numa coisa. Will not pode ser trocado por won't, porque o want é a forma contraída de will not. É como se você juntasse as duas palavras, sabe? Maria will not or won't go out tonight. Quem é o sujeito? Maria. Cadê a partícula auxiliar do futuro? Will not ou won't, que nesse caso está na forma negativa. Cadê o verbo principal?
Go out, que é um verbo, phrasal verb. Go out, que nesse caso funciona como sair. E o complemento tonight, que é também um advérbio, que significa hoje à noite ou esta noite. Maria não sairá esta noite. E por último, uma frase interrogativa. Will they go to Anna's party? Will they go to Anna's party? Cadê o sujeito? Tá no início? Nananina não. O sujeito, está depois do will. Em frases interrogativas, o will vem logo no início, tá? Primeiro vem a partícula auxiliar do futuro, will. Depois vem o sujeito e depois vem o verbo principal, certo? Eles não irão para a festa de Ana? Eles não irão para a festa de Ana? Lembre-se o seguinte, sempre use a interrogação quando a frase for interrogativa, ok? Vamos só resumir aqui. Em frases afirmativas, você vai utilizar o sujeito, depois o will e depois o verbo principal sem o to, tá bom? Em frases negativas, você vai adicionar o not depois do will. Lembrando que o will not pode ser substituído por won't, que é a mesma coisa. Em frases interrogativas, você vai trocar de posição o sujeito com o will. O will passa a ser a primeira palavra, vem no início da frase, e o sujeito vem depois, certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.